O meu, às vezes, é só por causa do horário, né? Quinta-feira é um dia que eu não posso, ou às vezes na terça também acontece, às vezes, algum outro curso que aí encaixa, né? Às vezes que eu tenho que Não, mas marcar. se eu gravar, aí depois você Sim, assiste gravado, o importante é assistir, sim, entendeu? é o que eu tenho feito. Vamos pegar firme. Esse semana que vem eu vejo o que eu vou dando para, né, complementar para vocês. Então, ó, as funções executivas podem ser definidas como um conjunto de funções demandadas em situações que exigem controle, certo? Então, o que, que são as funções executivas? Gente, as funções executivas, elas estão aqui no nosso córtex pré-frontal, no lobo frontal. Tem o pré-frontal e o frontal. Então, essa parte do lobo frontal, aonde que as nossas funções executivas. E o que são funções executivas, né? A gente precisa de para essas funções executivas serem executadas, você tem que ter atenção, planejamento, comportamento intencional e direcionado à realização dos objetivos. Então, assim, sempre vou ter um objetivo. Por exemplo, agora mesmo, né? Estou dando aula para vocês. Então, eu tive que fazer um planejamento para dar essa aula. Tive que marcar a data, tive que criar o PowerPoint, né? Eu tive que ter atenção para estudar, para poder escrever, certo? Eu tive um objetivo, sabe? Que é ensinar vocês um comportamento intencional. Então, tudo isso, todo esse planejamento que eu fiz para chegar a dar essa aula agora, faz parte o quê? Das executivas, tá? Então, nas funções executivas, são três componentes básicos nas funções executivas, né? São eles, né? O controle inibitório, a memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, certo? Por isso, quando você vai aplicar o teste, vamos supor, Torre de Hanoi é um teste barato, que se você vai comprar, né, a Torre de Hanoi, ele é fácil de aplicar. Então, a Torre de Hanoi, por exemplo, ele vai trabalhar o quê? O que você vai observar na criança? Esse controle inibitório, essa memória de trabalho e essa flexibilidade cognitiva, entendeu? A torre, vocês conhecem a Torre de Hanoi? É o que É você tem que aquele, montar, né? Com cores e tem tamanhos. três pinos, certo? E tem as argolinhas, certo? Aí você tem que colocar a argola, passar de um lado para o outro e sem colocar o menor em cima do maior. Em 7 movimentos. Com 3 pinos você faz em 7, com 4 pinos em 15, e se for com 5 pinos, vai aumentando. Vai dobrando a... Eu não tentei fazer com 5 pinos, gente, mas deve ser muito difícil. Então, eu quero tentar, né? Porque é treino, tudo é treino, certo? Então, quando você vai aplicar o teste trilhas, também, tá? Você avalia também toda essa questão, tá? E quando você aplica também o teste cancelamento, também você vai avaliar controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva. Tem o Cubos Courses, tem também o Stroop Test, tá? Eu coloquei no grupo lá para vocês a aula do Stroop Test. Eu não lembro, não. Eu não mandei o Acho que material não. para vocês, né? Do Stroop Test, mandei o Não, material? não lembro. Eu não Ah, então lembro tá bom. desse Amanhã eu nome, vou não. mandar a aula. Amanhã eu ponho a aula no grupo, a aplicação do teste com uma criança, e mando o material para vocês, tá? Amanhã eu faço isso, Tá tá bom? joia. Mando no e-mail, tá? Não quero mandar pelo WhatsApp, porque às vezes o pessoal Sim. acaba compartilhando, Não, sabe? não, é E aí eu verdade. mando no e-mail para vocês todo o material. Tá ok. Então, controle inibitório, certo? É a capacidade de manter e manipular informações mentalmente, possibilitando relacionar e integrar informações, lembrar de sequências ou ordens, projetar sequências de ações para o futuro. Espera só um pouquinho, gente. Ouvi? Não dá tempo para copo de água para mim? Por favor. É porque eu não posso parar sem água. Mas tem que ser agora. Vai. Eu esqueci de pegar água, gente. Eu não consigo dar aula sem água, sabia? Eu tenho que tomar água toda hora. Aí, então assim, gente, então muitas crianças com TDAH, né? TDAH, criança autista, né? Elas têm dificuldade nesse controle inibitório, principalmente o TDAH, sabe? Então, é assim, o que é o controle inibitório? É você fazer algo sem planejamento. Eu tenho esse problema, eu vou falar de mim, né? Às vezes, quando eu vejo, gente, eu já fiz. Às vezes eu faço coisas sem pensar, assim, sabe? Assim, sabe? Coisa
Assim, que você tem que pensar para fazer, analisar, isso aí é viável? Isso não vai trazer problemas futuros, né? Então, assim, o controle inibitório é muito complicado, sabe? Então, muita gente tem esse problema de agir pelo impulso. O que é uma pessoa que não tem controle inibitório? É uma pessoa que age pelo impulso, sabe? Sem pensar. Memória de trabalho, certo? A capacidade de inibir um comportamento, filtrar pensamentos, controlar impulsos e resistir a tentações, parar e pensar antes de agir, tá vendo? Então, isso aí é um conjunto, um depende do outro, sabe? Então, quando eu ativo a minha memória de trabalho, eu já estou em alternância com o controle inibitório e com a flexibilidade cognitiva, certo? Agir antes de pensar. A memória de trabalho faz com que eu haja antes de pensar. Mas se o meu controle inibitório ele não tiver, como é que fala? Ô, Rose, esse não está Oi, trocado, não? O controle inibitório não seria essa capacidade de inibir um comportamento, e o memória de trabalho seria a será que eu capacidade de manter troquei? e manipular. Eu acho que está trocado as informações, não está? Pode ser que eu tenha Ó, trocado, porque eu acho que agora o eu tenho que... controle inibitório é exatamente a capacidade de inibir um comportamento, filtrar pensamentos, controlar impulsos. Esse que é o controle inibitório. Tá aparecendo mesmo, está invertido, hein? E o controle, e eu acho que a memória de Peraí, eu vou pegar o trabalho livro lá, só um pouquinho. tá, Vou pegar o livro. tá bom. Vem cá. Tá sentindo o cheiro de gato? Eu não como. Tá sentindo o cheiro de gato aqui no carro? Não, vem aqui perto do meu... Não, perto do meu computador, vem aqui. Então, ó, viu, Cláudio? Oi. Então é o seguinte, peraí. Esse livro aqui, a gente está estudando ele, ó, Uhum. certo? Ah, tá. Ele não custou caro, acho que foi R$ 98. Só que tem um teste aqui nele, que você pode imprimir. Então, eu gosto de testes assim, sabe? Testes que você pode imprimir quantas vezes você quiser, sem precisar Sim, ficar gastando, entende? sim. Mas é Então, que você tem gasta. esses que são mais caros porque envolve mais trabalho, né? Então eles acabam Só cobrando. que esse livro aqui, ó, a gente está pagando, eu, mais duas amigas, a gente está pagando um curso, sabe? A gente está fazendo um curso para aprender Tá. a fazer a correção. Ele é um livro, é um teste muito bom, só que ele assim, tem que fazer vários treinos com outras pessoas para você aprender a aplicar. Antes de você aplicar na Hum. criança, tem que aplicar no seu esposo, no seu filho, você entendeu? E outras Para crianças. que é o teste? Ele vai avaliar a linguagem e as funções executivas. Aí eu estou montando o Legal. curso desse livro, né? Toda essa Hum, parte aí, porque depois eu quero estar ensinando, começar a aplicar esse teste. É um teste novo, tá? Que a gente tá começando a estudar. Só que ele é mais difícil de corrigir. O teste dele também é tudo auditivo. Ele é bem difícil de aplicar. Quer dizer, não é que ele é difícil. Você tem que ter é, um treino, entendeu? e é experiência, né? Você Você vai tem que treinar. É. pegando Se você experiência. não treinar para aplicar, você não pode pegar ele e já ir aplicar no seu paciente da clínica, entendeu? Aí depois que eu aprender ele, aí se vocês quiserem ir lá na escola, aí eu aplico em vocês, vocês aplicam em mim, a gente treina, entendeu? Ah, legal. Eu Depois acho na que isso é uma coisa bem legal da gente, né, poder depois corrigir e saber corrigir, né? Aí eu posso fazer assim, eu mando a folha, porque a folha é bastante grande, viu, gente? O teste é bastante grande.
Aí eu mando para vocês, vocês imprimem e levam impresso, entendeu? Cada um leva a sua. Aí depois, cada um aplica no outro. Então, ele tem a primeira parte, aí tem a segunda parte, e a terceira parte e a quarta parte. Esse teste, ele é feito de 4 partes. E depois a correção, minha filha do céu, deve demorar uma hora mais uma corrigir um teste desse, ó. Tá vendo? Legal. Tá vendo por que às vezes, gente, não tem como a gente cobrar muito barato nas sessões, na avaliação psicopedagógica? Porque, gente, tem que pensar também que, além de você gastar para imprimir, né? Tem que pensar depois tem um trabalho. O tempo que você levou, assim, o material que você gastou para comprar, o curso que eu estou fazendo, o curso por R$250, entendeu? A gente dividiu por 3 verdade. o curso, para a gente assistir depois. E o livro custou 100, acho que R$100, 120, eu não lembro. Aí, e fora o tempo que você tem que gastar para estudar, e depois que você aplica para a criança, você leva mais ou menos meia hora, 1 hora para corrigir. É caro. Às vezes, sabe, a gente cobra muito baratinho, o pessoal não valoriza. A gente tem é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Funções executivas, tá? As funções executivas podem ser definidas com... Vê aí, porque às vezes eu resumo, põe aí, tá? Vocês vão vendo aí. Peraí. As funções executivas podem ser definidas como conjunto de funções demandadas em situações que exigem o controle da atenção, planejamento de metas e um comportamento intencional direcionado à realização de objetivos. Não está escrito nada disso aqui, não, né? Esse conjunto de funções é necessário para que os indivíduos possam apresentar comportamentos complexos encadeados sistematicamente, tanto no contexto de interação social, comunicativa, quanto em situações cognitivas complexas que demandam maior controle mental e raciocínio. Além disso, acredita-se que as funções executivas têm o papel de integrar e gerenciar as diferentes funções neuropsicológicas, mobilizando o sistema cognitivo de forma harmônica e encadeada. Por esse motivo, a avaliação das funções executivas é uma parte essencial do processo de avaliação neuropsicopedagógica, tá vendo? Em todas as demandas clínicas, sendo o maestro da orquestra cognitiva, tá? Então, tipo assim, a gente não tem, por exemplo, uma orquestra, e nessa orquestra não tem o maestro, sem o maestro, a orquestra vai funcionar? Não, precisa da regência dele. Tocar tudo igualzinho sem o maestro? Não. Então, as funções executivas, ela é como se fosse o maestro que comanda tudo no seu cérebro, tá? Então, são as funções executivas para comandar tudinho, para que uma coisa se encaixe na outra, sabe? Estudos vêm buscando delimitar e definir quais são os elementos que compõem esse escopo das funções executivas e estabelecer modelos de atuação. Tá? Atualmente, a literatura neuropsicológica tem reportado com maior frequência 3 componentes básicos, que é o controle inibitório, eu coloquei, né? Memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, tá vendo? Vamos ver se eu errei, então. Por exemplo, ao revisar o modelo, sugere que essas habilidades seriam componentes básicos centrais das funções executivas, certo? Cuja interação colaboraria para a emergência das funções mais complexas, como raciocínio, tá? A resolução de problemas e planejamento, tá vendo? Então, toda vez que eu vou raciocinar, toda vez que eu vou planejar, toda vez que eu vou executar, né? Eu preciso, faz parte, o planejamento ele faz parte da onde? Das funções executivas, certo? Então, para além dos 3 já citados. Além disso, outros autores elegem características de funcionamento cognitivo oriundo, isso aqui acho que eu não peguei, não. Aqui embaixo. O controle inibitório ou inibição, vê aí, caracteriza como uma habilidade ativa de inibir a expressão comportamental ou nível de manifestação cognitiva, refletindo assim a habilidade de controle de expressividade de diferentes processos. Esse conceito vem sendo aplicado em diferentes manifestações clínicas, seja no âmbito cognitivo, mental ou comportamental, que sugere que não há uma definição restrita para esse comportamento executivo, mas sim sua aplicação em diferentes especificidades. Cabe destacar que os estudos sugerem uma diferenciação didática das habilidades executivas quando demanda a implicação de recursos cognitivos gerais, ou nas condições que esses recursos estão associados.
Então, eu acho que assim, é só trocar essa primeira quadradinho azul é pro lado de lá e esse daqui pro lado. Sei lá com o que eu fiz. Então tá bom. Deve ter tirado do site. Ah, esse aqui pra cá, né? Isso. Agora fica certinho. Então vamos ver. Vou dar mais uma pesquisada para estar certinho, tá bom? Inibitório. Porque eu copiei daqui, eu copiei daqui, ó. Controle inibitório caracteriza com habilidade ativa de inibir a expressão, não tá, né? Comportamental ou nível de manifestação cognitiva. Depois eu vejo, então, tá, Cláudia? Então, ó, memória de trabalho, capacidade de manter e manipular informações mentalmente, possibilitando relacionar e integrar informações, lembrar de sequências ou ordens, projetar sequências de ações para o futuro. Flexibilidade cognitiva, né? A capacidade de mudar o foco atencional, alternar áreas entre tarefas e focos, considerar diferentes perspectivas, adaptar-se a demandas do ambiente. Habilidade também intimamente ligada à criatividade e resolução de problemas, tá bom? E nas funções executivas, certo? Eu tenho o raciocínio, tá? A resolução de problemas e o planejamento. Então, o raciocínio é ali onde tem a memória de trabalho. Resolução de problemas, a inibição. E o planejamento, a flexibilidade cognitiva. Deixa eu acompanhar no livro aqui. Peraí. Que aí eu peguei aqui do livro e fui pesquisando também na internet, sabe? Ó, né? Então, ó, funções executivas de alta ordem. Então, elas dependem do raciocínio, resolução de problemas e também do que? Planejamento, tá? Aí, deixa eu passar aqui. Flexibilidade cognitiva. Aí eu tô falando de cada um, ó. Aqui eu tô pegando tudo do livro aqui, ó. Flexibilidade cognitiva. O que que é, né? As funções executivas também são funções cognitivas e importantes no processo da aprendizagem. Colaboro com o estudante quando preciso encontrar soluções, conduzir e elaborar estratégias comportamentais diversas, nas diversas circunstâncias. Tá? Então, ó, junto com as funções executivas, eu tenho também as habilidades cognitivas, né? Quais são as habilidades cognitivas? Na qual eu tenho lá memória de trabalho, a memória de longo prazo, memória de trabalho, pensamento auditivo, pensamento visual, atenção, a lógica e razão, velocidade de processamento das informações. O nosso cérebro ele, apresenta todas essas habilidades aqui. Tá? Então, você sabia que há áreas no cérebro que são desenvolvidas ainda na infância, em crianças a partir de 4 anos, mas completam na sua formação apenas na adolescência? Tá? Então, muito cérebro, ele nasce pequenininho, né? A criança nasce lá com 400 gramas. Aí, quando tem mais ou menos 2 anos, o cérebro vai para quase 1 quilo. Vocês, né? Parece que não, né? Mas o nosso cérebro, gente, ele pesa de 800 gramas a quase 1 quilo, né? Engraçado, o corpo sustenta e a gente não percebe que é tão pesado, né? Que 1 quilo, né? Parece que é tão pesado, não parece? E aí nesse sistema cerebral das funções executivas, onde acontece o processamento visual, o processamento verbal, a flexibilidade mental, a seletividade, o controle inibitório, memória profissional. Então, a gente tem que estudar tudo isso aí, para a gente entender melhor, entendeu? Então, as funções executivas, elas requerem o quê? Atenção e percepção, certo? Que comanda tudo isso aqui, ó. Os aspectos metalinguísticos, a construção, habilidades motoras, habilidades matemáticas, linguagem oral, expressão e compreensão, velocidade de processamento, aprendizado em memória, linguagem de capacidade prévias, linguagem de leitura e escrita, formulação de conceitos e raciocínio. Quer dizer, quando a gente vai avaliar uma criança, a gente trabalha com teste que avalia tudo isso, entendeu? A gente avalia a atenção, avalia a memória, a gente avalia a velocidade de processamento,
certo? Que teste que eu vou usar para avaliar a velocidade de processamento por enquanto? Qual teste que eu vou usar para avaliar a memória? Qual teste que eu vou utilizar para avaliar a linguagem, a capacidade de linguagem da criança? A leitura escrita, o raciocínio, um jogo de quebra-cabeça, por exemplo, você consegue observar se a criança tem raciocínio, certo? Então, tudo isso, tá? Habilidades matemáticas, então, habilidades motoras, eu uso o teste psicomotor, né? Então, para ver se a criança tem compreensão oral, compreensão, expressão e compreensão, tudo isso são testes que eu uso na clínica para avaliar tudo isso da criança. Então, quando você pensar numa avaliação psicopedagógica, você tem que observar muito a criança e pensar em todos esses aspectos. Tá? Então, nas funções cognitivas, diversas habilidades que fazem parte do nosso processamento mental. As funções cognitivas envolvem o domínio da atenção, percepção, memória, raciocínio, do pensamento, da linguagem, da capacidade de planejamento, tomada de decisão, entre outros. Esses domínios podem ser acometidos em diferentes fases do desenvolvimento humano por inúmeras possibilidades, certo? Então, quando a gente vai avaliar uma criança, a gente tem que avaliar a atenção, né? Tem que avaliar a linguagem, a percepção, essa parte das funções executivas todas aí, a memória, tá? A inteligência, tudo isso. Tá? Eu gostei dessa imagem aqui, eu gosto muito de trabalhar com imagem, sabe? Então, em casa e na escola, as funções executivas permitem a seguinte tarefa, né? Por exemplo, né? São exemplos, né? Iniciação, capacidade de começar um trabalho ou uma tarefa em tempo hábil, certo? Inibição, capacidade de prevenir uma reação e pensar antes de agir, né? Tem a ver com o quê? Com controle inibitório. Deslocar, movimento de uma atividade para outra e a flexibilidade na geração de ideias e comportamentais alternadas, tá? Memória de trabalho, memória ativa e de curto prazo utilizada para completar tarefas. A gente precisa de ter essa memória de trabalho, né? Porque essa memória de trabalho, nessa memória de trabalho que a gente vai relembrar de algo que você aprendeu no passado e trazer na sua memória para o presente para você conseguir realizar uma tarefa, tá? Porque desde quando a gente nasce, a gente vai aprendendo coisas, não vai? A gente vai aprendendo. A nossa cabeça, os neurônios, as sinapses vão acontecendo. E essa aprendizagem, muita aprendizagem por causa da repetição, vai para o córtex pré-frontal, aonde tem a memória de longo prazo. Então, se eu falo hoje bem o português, porque desde bebê eu aprendi a falar o português. Se a pessoa vai falar o japonês, desde pequeno foi estimulada, com muita repetição, e vai indo na repetição. Aí o cérebro vai guardando na memória, tá? E planejamento, estabelecer metas e determinar os passos para realizar. Então, tudo isso, gente, a gente faz parte do quê? Das funções executivas. E aí, quando você vai lá na clínica, pega uma criança, aí você vai observar... Achei que tinha perdido a sua casa. Não sei. Você ficou tonta. Esqueci de desligar o microfone. Então, Margarida, desliga seu microfone. Desculpa aí. Então, gente, é para vocês pensarem, tá? Que na hora da avaliação de uma criança, tem que pensar em tudo isso. A gente começa, mesmo sendo psicopedagogo, né? A gente começa a pensar de uma maneira neuropsicopedagógica, pensar de uma maneira neurocientífica, né? Voltando um pouquinho para a neurociência, que você vai avaliar a criança em tudo isso. A EOCA, né? A gente consegue avaliar muita coisa da criança, viu? Então, o que são as funções executivas? São aquelas necessárias para gerenciar o comportamento humano. Planejamento. Então, para a pessoa estacionar o carro ali, ó, naquela vaga, ela teve que ter um planejamento, tá? Eu tenho trauma, viu, gente? Eu repeti 4 vezes na autoescola na baliza, sabe? Então, se eu vejo um espaçozinho desse, eu prefiro dar a volta, entendeu? Andar a pé um tanto do que fazer baliza. Eu fiquei com trauma de baliza, entendeu? Eu não consigo nem ter planejamento para fazer uma baliza, porque eu fico tão nervosa. E se tem alguém ainda, ó, meu controle inibitório, né? Isso aí tem a ver muito com controle inibitório. Eu fiquei com tanto trauma na autoescola de não conseguir passar na baliza, que se tiver alguém
tentando me ajudar, fazendo assim, que eu fico mais nervosa ainda. E aí eu começo a ficar tão nervosa, começo a suar. Eu, para fazer uma baliza dessa, gente, eu começo a suar, eu começo a ficar nervosa. Nossa, então, para eu não passar todo esse estresse emocional, né, que tem a ver com controle inibitório e planejamento, eu prefiro dar a volta no quarteirão, pôr o carro longe, pôr o carro no estacionamento, do que fazer uma baliza, você acredita? Olha para você ver como que são as coisas, né? E aí, para essa pessoa fazer essa baliza, ela tem que ter todo um planejamento. Ela tem que saber que lado que vira o volante, se é o lado direito, se é o lado esquerdo, né? Para não bater, ela tem que ter planejamento para não bater no carro de trás, certo? Para conseguir colocar o carro aí nesse espaço tão curto, precisa de todo um planejamento das funções executivas, tá? Então, no momento que essas áreas estão formadas, o aluno adquire maior capacidade de solucionar problemas, analisar e controlar comportamentos, além de melhorar a memorização curta, duração, raciocínio abstrato, gerenciar respostas emocionais, entre outros. Olha para vocês verem como que essa parte das funções executivas são importantes, né? A partir do momento que ela está desenvolvida, que as crianças foi estimulada, ela vai conseguir melhorar no raciocínio. Aí eu fico pensando, né, gente, uma criança de 5º ano que não consegue fazer uma continha de multiplicação simples, certo? Então, o que aconteceu com essa criança? Ela, né, ela não foi estimulada, não foi ensinada, né? Ela não aconteceu, não teve esse planejamento para a gente resolver uma simples conta de multiplicação. Você tem que ter um planejamento. Você tem que buscar lá no seu córtex, lá na sua memória de curto prazo, né? Tem que buscar as informações anteriores para você conseguir chegar naquela. Então, tem muito a ver com o ensino, sabe? Então, uma criança de 5º ano não sabe fazer uma continha de divisão de 9 dividido por 2. E aí? Certo? Então, você vê ali que está faltando planejamento, está faltando ali melhorar. O que você vai trabalhar na intervenção? Né? Uma criança que não está com problema na flexibilidade cognitiva, no controle inibitório, né? E na memorização, no raciocínio. Então, você sabe que seu teste deu aquele problema daquela criança, então, os testes de avaliação psicopedagógica, gente, eles vão servir para quê? Para depois saber o que você vai trabalhar com as crianças na intervenção psicopedagógica. Você não vai fazer o teste, vou fazer só para dar um resultado para essa mãe, entende? Então, esse teste é um parâmetro para você saber o que você vai trabalhar na intervenção com essa criança, tá? Vocês assistiram a minha aula sobre modalidades de aprendizagem? Sim. Não assistiu? É comecinho, não foi? Eu até vou dar essa aula de novo, gente, né? Para o pessoal aí que está querendo. Aí, se vocês quiserem assistir de novo, tá? Então, o que acontece? Então, aquela aula lá, aquelas apostilas que eu fiz, eu vou ver se eu imprimo agora em caderno, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo de ir lá, por exemplo, a criança hipoassimilativa, hiperassimilativa, certo? Eu não tenho tempo de ficar procurando atividades, entendeu? E aí, quando a criança é hiperassimilativa, está abaixo, né? A parte artística dela está inferior, né? Essa parte de raciocínio, essa parte de criatividade precisa ser desenvolvida nessa criança, porque não foi desenvolvida, certo? No tempo correto. Então, o que acontece? Aí eu vou ver se eu imprimo essa apostila que eu fiz, encaderno essa apostila, por quê? Porque aí eu vou olhando ali ideias, sabe? Que eu não tenho tempo de ficar olhando no computador assim, sabe? Aí eu vou pegando ideias, o que eu posso trabalhar com a criança para desenvolver na parte da criatividade, porque o atendimento, nosso atendimento psicopedagógico, ou neuropsicopedagógico, não é reforço escolar. Você vai tentar melhorar o raciocínio da criança, melhorar esse planejamento, melhorar essa parte de criatividade. Então, são essas atividades lá do livro, né? Que é desse livro aqui, deve estar aqui, ó. Ui, caiu tudo aqui. Eu tirei, né? Desse livro aqui, esse livro é maravilhoso, ele é formidável. E eu não tirei tudo, né, gente? Então, tem muita coisa que está aqui que eu não pus, né? Então, o que acontece? Então, intervenção psicopedagógica, atividades práticas. Então, é o quê? É o que a gente precisa de trabalhar com a criança que é hiperassimilativa, hipoacomodativa. Então, aqui já está tudo mastigado. Você entendeu? Você não precisa ficar se escabelando. Você entendeu? Ai, que atividade que eu vou dar para uma criança hiperassimilativa? Que atividade que eu vou dar para uma criança hipoassimilativa? O livro está mastigado. É só você trabalhar. Você entende? Só que você vai dividir suas sessões. Você vai trabalhar um pouquinho com uma atividade ali do livro, da prática. Depois você vai trabalhar um pouquinho de memória.
vai trabalhar um pouco de linguagem, de escrita, então você vai dividir as suas sessões, entendeu? Então, em 15 minutos uma coisa, 15 minutos para outra, ou então numa sessão você trabalha só aquilo, na outra sessão você vai trabalhar linguagem, então você pode pegar, a criança vai 4 sessões no mês, geralmente, né? Cada sessão você trabalha uma coisa, uma sessão você trabalha a parte da intervenção psicopedagógica relacionada com a modalidade da aprendizagem dele, a outra sessão você trabalha a parte da linguagem, outra sessão você pode trabalhar a parte do raciocínio lógico, na outra sessão, então é assim, a parte psicomotora não pode desenvolvida, então a gente vai dividindo, entendeu? Você faz todo um planejamento para você trabalhar com essa criança. Executivas, que também são funções cognitivas, tá? É importante no processo de aprendizagem. Colabora com o estudante quando precisa encontrar soluções, conduzir e elaborar estratégias comportamentais mais diversas circunstâncias. Então, a gente está voltando aqui para o estudante, né? Para o aprendente. Então, o que acontece? Quando essas funções executivas são estimuladas, certo? Ela vai colaborar com... Por isso que, assim, muito legal você trabalhar com atividades que que a criança vai ter que resolver uma situação, um problema, que a criança vai precisar de elaborar estratégias para chegar no resultado, sabe? Para você ir desenvolvendo essa parte na criança. Controle inibitório agora, tá, gente? Imagine esse marshmallow como se fosse a árvore do Jardim do Éden. Quer dizer, eu não coloquei a foto do marshmallow aí, coloquei? Não, não tem foto do marshmallow, não. Então, mas quando você lê essa frase, você já pensa numa coisa gostosa, num doce? Então, tem a ver com o quê? Com controle inibitório, certo? Então, no controle inibitório também que a gente tem o quê? A tomada de decisões. Então, um jogador, né? Ele tem que tomar a decisão ali para saber que lado que ele vai jogar essa bola. Eu já tinha que ter estudado esse goleiro, saber, né? Porque eu creio que antes de ir para o jogo, ele já faz todo o estudo de como que é o goleiro, qual o lado que o goleiro ele mais pega a bola, lado direito, lado esquerdo, né? Já vai ver toda essa parte para saber se é no alto, se é baixo. Então, ele já tem todo um estudo, todo um planejamento para tomar a decisão para chutar essa bola, né? Então, e quando as pessoas tomam decisões que não são legais, o que acontece? Vai acontecer o quê? Esse controle inibitório, muita gente sofre com isso, né? Sofre porque toma decisões erradas. Eu mesmo sou uma dessas, sabe? Eu tenho um controle inibitório terrível. Às vezes eu tomo uma decisão que não devia ter tomado. Por exemplo, gente, né? Vou dar um exemplo. E às vezes, por exemplo, parece um curso. Aí eu falo, nossa, que curso legal. Aí eu começo a ver. Aí vem toda aquelas propagandas, eu vou e compro, gente. Eu não faço esse planejamento assim. Será que eu vou conseguir pagar? Será que isso vai ser útil para mim? Eu não consigo fazer esse planejamento. Eu pego, convido, já comprei, sabe? Então, eu tenho esse problema muito grande de controle inibitório, sabe? De tomar de decisões. Às vezes eu tomo a decisão errada mesmo. E às vezes eu tenho que cair para aprender, sabe? Então, Mas é que vai muito pelo impulso, né? Sem o planejamento. Eu vou, principalmente para comprar curso, comprar um livro, comprar um jogo, sabe? Assim. E eu queria. Depois eu comecei a montar essa clínica, eu não paro de gastar, sabe? E um mês eu compro um livro, outro mês eu compro um jogo, outro mês, e eu acabo gastando meu salário, porque lá mesmo não estou ganhando nada. Aí o que acontece, né? Aí o que acontece? Aí eu chego no final do mês, tenho um cartãozão grandão para pagar. Por quê? Porque eu não tive todo esse controle inibitório, todo esse planejamento para eu tomar uma decisão melhor. E eu tenho essa dificuldade, então eu acho que eu preciso de um tratamento, sabe? Mas fazer o quê, né? Vamos colocar, fazer uma sessão para você de atendimento. Então você é psicóloga, Cláudia? Não. É Osmério que tá falando? Não, é Cláudia. Eu falei, não, a gente então. faz na clínica, cada um atende você uma semana. Tô precisando. Eu tô falando para você, gente. Eu chego a comprar coisas assim absurdas, sabe? Nossa, eu não consigo juntar dinheiro. Eu tenho esse problema muito grande desse controle inibitório, questão de gastar, sabe? Mas você já fez a avaliação do TDAH? Gente, o médico me deu o pedido. Você acredita que eu peguei, esqueci, não fui, não marquei, sabe? Preciso de fazer, viu? Porque eu acho assim, eu falo assim, você é ligada no 220, eu acho assim, você é muito elétrica, você faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu admiro a sua disposição de fazer tudo. Queria que o meu médico desse Retalina para mim, mas ele não quer dar. Entendeu?
eu tomo um remédio para desacelerar, sabe? O citalopram que chama, entendeu? Para Você desacelerar, ainda mas toma esse remédio, porque esse remédio é bem forte, né? estou E tomando de ainda manhã e de assim noite, você pra ter uma ideia, viu? Eu tomo de ainda manhã à assim noite. você é elétrica. Eu tomo de manhã à noite, mas assim, eu fico elétrica, imagina se não tomasse, então. Que eu Mas, não ó, tenho eu não pico. era assim. Você entendeu, Cláudia? Eu não era. Depois eu comecei a arranjar muita coisa para fazer, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a ficar desse jeito, sabe, elétrica. Porque eu lembro quando eu tive meus filhos, eu ia trabalhar, eu dava aula no SESI, né? Eu ia lá, não sei, ou eu era e não percebia, sabe? Talvez assim, você tinha. Talvez você não parava para pensar nisso, né? Você É, estava envolvida com outras práticas que não era parte de conhecimento, né? Então, é. porque também Então assim, eu eu, nunca vi assim, a pessoa não ser antes criança e depois ela ter o déficit de atenção, a hiperatividade, né? Eu acho que é desde criança. eu também acho, sabe? Mas veja, Agora, você trabalhava, cuidava dos filhos, cuidava da casa e do marido, ué? Por isso que você não via assim, como agora você tem talvez menos coisas, como os filhos já estão adultos, né? A casa não precisa tanto da sua atenção, aí você foca nos estudos. eu não sei não. Mas, vamos ver, né? Vou levando. Mas eu tenho esse problema de controle inibitório, sabe? Para comprar as coisas. Ó, então, a flexibilidade cognitiva diz respeito à habilidade de mudar perspectivas, sejam elas visuais, né, visoespaciais, de significados, semântica, de ideais, de ponto de vista ou posição do outro, ou até mesmo de pensar em alguma forma ou sobre algo que ainda não pensamos. Então, eu tenho muito esse problema, sabe? Então, às vezes, eu sou assim, se eu estou acelerada, que eu penso lá na frente, sabe? Que eu penso de coisa lá no futuro, que pode acontecer, já fico preocupada, já não durmo de noite, e acontece muito disso, sabe? A gente, achei linda essa imagem, você não gostaram? Ai, que Bonito, linda. Não é bonita bonito? mesmo. E habilidade cognitiva trata-se de uma função demandada quando as situações mudam por diferentes motivos. A flexibilidade permite aos indivíduos lidar com essa mudança de forma saudável e adaptativa, tá vendo? Assim, permite que os indivíduos lidem bem com as falhas, os erros próprios e dos outros, o que inclui admitir e aceitar erros e prosseguir apesar deles. Então, assim, né? Eu estava conversando com a minha amiga hoje, né? Ela também vive perdendo as coisas, igual eu vivo perdendo a chave do carro, sabe? E ela vive perdendo também alguma coisa. Aí ela falou assim que antes ela se cobrava muito, sabe? Ela perdia uma coisa, aí ela se cobrava. Tipo assim, ai, que burro, ai, não sei o quê, sabe assim? Aí ela falou assim que agora ela não se cobra mais. Que agora, quando ela vê uma coisa assim, que ela perdeu uma coisa assim, depois ela tem que procurar e ela vê onde ela deixou, ela não fala mais nada, ela fala assim, faz parte. Porque assim, porque quando a gente fica se cobrando muito, aí é pior, a gente começa a ficar com a autoestima lá embaixo, sabe? Outro exemplo é que uma situação ou problema tem diferentes ordens, ou seja, resolvido de forma satisfatória. Por esse motivo, ser flexível tem forte relação com ser criativo e adaptar-se de forma rápida ou adequada ao tempo de cada situação. Então, a pessoa, às vezes, quando ela é flexível, ela se torna até mais criativa. E a adaptação dela vai ser mais rápida em determinada situação. Aí, agora, gente, aqui no livro, né? Que eu estou As falando dessa crianças parte do da TEA função têm a executiva. dificuldade nessa flexibilidade, né? Se tem, muito, 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 muito. E o problema é que as mães não sabem trabalhar com os filhos, os professores não sabem trabalhar com os alunos, certo? A professora do AE tem que quase se matar, né? E aí o que acontece? As crianças com TEA, que é moderado para severo, precisa do ABA, certo? Só que aqui no São José dos Campos, pelo menos, não aceita o ABA ainda, entendeu? Então, enquanto essas crianças não forem ensinadas desde pequenininha a trabalhar com estímulo, recompensa, né? Aí, por exemplo, a minha amiga tem uma filha autista, né? Então, sabe aquelas bolinhas de chocolate desse tamanho? Já viram?
põe em cima do bolo? Sim. São as bolinhas de chocolate assim, ó, desse tamanho. Então, às vezes, ela se desorganiza e não quer fazer a tarefa. E todo dia na rotina, ela faz tarefa com a menina. Aí ela pega a bolinha de chocolate, põe numa tigelinha. Cada vez que ela faz uma folha de tarefa, ela ganha uma bolinha daquela. Sabe? Então, quer dizer, isso aí é estímulo, recompensa. Ela sabe que... Olha, e olha o tamanho do negócio, desse tamanho aqui, ó. Certo? Ela sabe que se ela fizer uma folha todinha de tarefa, ela vai ganhar uma recompensa, que é a bolinha de chocolate. Entendeu? E aí, o que acontece? E isso é o ABA também, faz parte do ABA, né? Você trabalhar com estímulo, recompensa. Porque, assim, o que ela mais gosta? Chocolate, certo? Então, a mãe, ela usa o chocolate como estímulo, recompensa. Aí, se a criança gosta, por exemplo, de outra coisa, sei lá, né, bala, mas aí não pode dar uma bala inteira, entendeu? Tem que ser uma coisinha desse tamanho, tem que cortar a bala em 10 partes, certo? Você vai dar um estímulo para ela bem pequenininho, sabe? Uma figurinha, alguma coisa, um brinquedinho, alguma coisa que ela goste, entendeu? Aí você vai trabalhando esse controle inibitório dela, essa flexibilidade cognitiva, né? Aí, gente, na psicopedagogia também, a gente precisa de o quê? Avaliar, observar a criança, observar a velocidade de processamento. A velocidade de processamento de informação é considerada o tempo de desempenho cognitivo nos diferentes módulos cognitivos, componentes e processamentos neuropsicológicos específicos, bem como no processamento cognitivo global. Então, assim, aí você dá o teste trilhas ali para a criança, por exemplo, certo? Aí, o que tem 1 minuto para fazer o teste? Né? Cada parte do teste ou de cancelamento tem 1 minuto para fazer, porque é para avaliar essa velocidade de processamento. O Tolkien Test, né? O Tolkien Test também vai avaliar o quê? A velocidade de processamento, certo? Quando você coloca várias figuras, certo? E a criança tem que falar assim, tem lá casa, bola, avião, sapato. Aí tem várias figuras, certo? Aí na outra linha são as mesmas figuras em lugares diferentes. Aí Esse teste você deu sim, que você passou as pranchas. Eu só não então, sabia o nome. Uhum. passei, né? Aí você tem que fazer o quê? Aí a criança tem 1 minuto para a criança ver tudo aquilo lá. Até falar casa, avião, como é que eu falei? Ela tem que olhar as figuras e falar aquilo lá em 1 minuto, certo? Aquele tanto lá. Então, você vai fazer o quê? Vai avaliar a velocidade de processamento dela. Porque quando a criança não vai bem nesse teste, gente, certo? Ela vai ter dificuldade para ler também. Você entendeu? Porque é a velocidade de processamento, essa velocidade de processamento que faz com que você consiga ler rápido também. Consegue fazer toda essa parte da leitura. Então, entende-se que a investigação da velocidade de processamento no desempenho de uma mesma função cognitiva é relevante, na medida que pode haver dissociação de desempenho conforme diferentes estímulos processados. Eu, por exemplo, eu tenho maneira de fazer muita coisa, sabe, ao mesmo tempo. Eu tenho essa velocidade de processamento aí, às vezes eu consigo assistir filme, eu assisto filme e monto aula, gente. Acredita? Eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo lavar a louça estudando, sabe? Sim. E eu não sei se essa minha velocidade de processamento foi muito estimulada, sabe? Então, torna-se importante considerar que as ferramentas de medida de velocidade de processamento podem exigir resposta motora prática em algumas tarefas, enquanto que em outras somente respostas verbais, ambas com diferentes classificações de desempenho. A velocidade de processamento pode ser medida pelo tempo do desempenho, o tempo que o indivíduo leva para iniciar uma resposta. Então, por isso que os testes, né, muitos testes psicométricos, ele tem o tempo, né, para atingir. Por exemplo, esse teste aqui, ó, que aqui no livro tem, ó, tá vendo? Então, esse livro, ele vai avaliar na criança, certo? Ó, ele vai avaliar. Primeiro fala o que são as funções executivas, certo? Que tem a ver com controle inibitório, tem a ver com planejamento, tem a ver com a atenção. Às vezes uma criança não vai bem no teste, o teste de cancelamento, por exemplo. Certo? Aí o teste de cancelamento, são 6 estímulos. Tem lá a estrela, a bolinha, o retângulo, o triângulo, o tracinho, parece. Tem mais um.
Então, a criança vai ter que olhar qual estímulo que ela tem, de tudo aquela mistureba lá de figuras, ela tem que procurar o estímulo que é pedido. E a criança, às vezes, ela não tem esse rastreio visual, não tem essa capacidade de processamento, porque ela tem que fazer em 1 minuto tudo, né? E, às vezes, o controle vitória dela vai pro beleléu, porque ela sabe que tem que fazer em 1 minuto, aí o que acontece? Ela não consegue processar rápido para conseguir chegar no resultado, certo? Então, aqui no livro, aí tem o automonitoramento, inibição de respostas, controle das interferências, flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento, tudo isso faz parte das funções executivas. Memória de trabalho, alça fonológica, esboço visoespacial, buffer episódico, executivo central, certo? Planejamento e organização, desenvolvimento das funções executivas no ciclo vital, certo? Aí tudo isso é o quê? Primeiro livro, ele explica tudo isso, certo? Para depois ir para o teste. Entendeu? Quer ver? Ó, vou aplicar um para vocês verem. Quer ver? Tem um teste. É muito difícil. Esse livro aqui é muito complexo, viu, gente? Nossa, pai, tinha que dar. Um dia eu vou estudar bastante ele e vou dar uma oficina lá na escola, sabe? Para as psicopedagogas. Porque, às vezes, gente, as pessoas têm preguiça também de estudar, né? Por exemplo, é um desafio para a gente, eu, a Eliana, a Catiana está me ajudando, é um desafio para a gente comprar um teste novo e estudar todo esse teste, você entendeu? Para aplicar depois na criança, certo? É um desafio muito grande para a gente, porque não é fácil, entendeu? Aí, por exemplo, Cláudia, que tem uma aqui que acho que demora para aplicar em você, mas eu vou só falar um pouquinho, quer ver? Olha só, esse exercício, quer ver? Olha só, fluência verbal livre, tá? Olha só o que tem que pedir para a criança. Você deve dizer o maior número possível de palavras em 2 minutos e meio, sempre com os olhos fechados, sem dizer nomes próprios de pessoas, cidades, países, nem números, entendeu? Entendeu? Sim, vai falando palavras em 2 minutos? Aí depois o teste é assim, ó. Aí você tem aqui isso aqui eu acho que vou digitar de novo, porque eu achei muito pequenininho esse quadradinho, sabe? Então eu tenho uns retângulos aqui, aí assim, você tem que anotar a primeira palavra que falou, certo? Quer ver, ó? Eu vou fazer com uma de vocês, para vocês verem como que é difícil esse teste. Pensa que é fácil? Quem quer participar? Eu posso participar. A Cláudia? Pode. Uhum. Tá. Peraí, porque só, Cláudia. Que é legal que eu já faço correção depois. Só pegar um lápis. Então, o teste é assim, ó. Quando você começar a falar, certo? Eu vou marcar a primeira palavra que você falou. Tá. E aí, eu tenho que gravar todas Só as não palavras. pode nome próprio, é isso? Não, eu vou explicar de novo, peraí. Ih, tem um monte de explicação aqui antes de... Tem muita coisa que você vai falar depois, eu vou descartar. Mas, meu Deus, não tem um lápis aqui, que sacola. Eu vou fazer uma folha, sulfite. Depois eu passo aqui. Mas eu tenho que procurar o nome, então, viu, Osmere? Tá aí, Osmere? Vai, todo mundo vai participar desse teste, só para vocês verem como que é. Quem mais está aí, online? Eu tô aqui. Tá, então é assim, ó. Pega o seu cronômetro. Pegou? Eu não tenho. Aí, você vai anotar a primeira palavra que ela vai falar. Certo? Primeira palavra. Tem que anotar a palavra? Tem que anotar a primeira palavra. Aí, a cada 30 segundos, você tem que anotar. Deu 30 segundos, você anota a palavra. Você entendeu? Acho que eu até vou fazer o cronômetro. Não entendi. Olha, Eu vou ficar falando vários nomes. Você vai falar, eu que vou anotar. Você não pode parar de falar. Tá. Entendeu? E você vai anotar, depois de 30 segundos, você anota uma palavra. É isso? É assim, a primeira palavra que você falar, eu vou ter que anotar aqui. Quando der 30 Sim. segundos, não sei como é que eu faço para anotar.
relógio de novo aqui. Vou no cronômetro de novo. Ó, é assim, quando o meu cronômetro der 30 segundos, eu tenho que anotar a palavra. Tá. Mas você vai marcando as palavras que eu vou falar ou não? É que o cronômetro, ele não grava, grava? Não sei. Não, o cronômetro não vai gravar. Porque eu tinha que ter gravado todas as palavras que você falou, ou eu anotar correndo, entendeu? Ah, Tá vendo que tá. até a pessoa que aplica tem que ter um controle também? É. Estranho, né? Porque É, quando der 30 segundos, entendeu? Você tem que falar. E depois eu vou ter que. Então, quando. Nossa, como é que faz para aplicar isso? Tem que ver com a minha amiga, sabe por quê? Porque é assim, porque não. eu tenho que gravar. Eu acho que tem que ter um gravador também, Sim, porque entendeu? senão você Eu tem que tenho que. contar quantas palavras eu tô falando, né? Eu tenho um gravador, só que onde ele tá? Aqui. Pega o WhatsApp. Eu vivo perdendo as minhas coisas, gente. Eu perco e acho, né? Então, assim, ó, você vai ter que ter. Você vai ter que ter um gravador, o cronômetro, certo? Eu tô com o gravador aqui, ó. Vou gravar. Som. Gravador. Mas depois eu passo a correção, viu, gente? Que hoje não dá tempo de fazer tudo. E se corrigir hoje, nosso pai, eu fico louco. Então, assim, ó, eu tô pondo no gravador. Você fala meio alto, tá? Porque vai gravar. Então, eu vou gravar você falando, tá? Depois eu vou ter que Não. ver todas as palavras que você falou, porque tem todo um estudo nesse livro aqui, ó, para vocês terem uma ideia quanto difícil, quer ver? Ó. Aí tem alguma relação também o tipo de palavras que eu vou falar ou não? Tem, aí, ó, olha só, você tem que estudar sinônimos perfeitos, por exemplo, né? Metoníminas, heperônios, hiponime, Nunca ouvi falar isso. O que será que é isso? hiperônimo, ai meu Deus, hipônimo. Tá vendo? Tem toda uma explicação aqui de palavras que, se você falar, eu vou ter que tirar fora. Mas esse é um estudo à parte, porque não dá tempo de estudar agora, né? É quando eu colocar o livro. Então, assim, eu vou colocar aqui, ó. Você vai falar todas as palavras que você consegue falar em 2 minutos e meio. Deu para entender? Sim. Então, quando eu falar já, você começa a falar, que aí eu vou gravar e vou pôr o cronômetro. Então, tem que ter 2 equipamentos. Então, vai, já. Você entendeu a proposta? Você não pode falar nome de próprio, de pessoas, cidade, países e números, tá? Tá. Posso ir? Pode. Já. Álcool gel, vela, porta-retrato, pai, mãe, filho, filha, vaso, flor, planta, papel, chave, chaveiro, luz, fio, talher, escova, vassoura, caixa, mesa, cadeira, leite, sapato, tapete, sofá, copo, Danone, quadro, banana, maçã, laranja, cachorro, gato, vaca, bezerro, amigo, amiga, amor, paixão, felicidade, feliz. Meu pai, Deus, Bíblia, viagem, passeio, felicidade, já falei, pessoas, família, amigos, professor, alunos, escola, carteira, lousa, livros, romance, policial. Meu pai do céu, a gente já não tem tempo. Armário, fotografia, comida, fogão, geladeira, armários, já falei de novo. Vaso, lata, cachorro, zoológico, cinema, shopping, loja, padaria, rua, carro, ônibus, caminhão, bicicleta.
amarelo, vermelho, azul, branco, roxo, marrom, prédios, edifícios, casa, apartamento, longe, perto. Parou? Não, falta um pouquinho. Grande, pequeno. Acho que isso não pode, né? Fazer essas. Lâmpada, abajur, relógio, joia, caneta, lápis, borracha, estojo. Pronto. Gente, parece que o tempo não passa. Aí agora eu tenho que fazer. Agora eu tenho que. Olha só que é difícil esse teste. Agora eu tenho que pegar tudo que eu gravei das palavras que você falou. Eu tenho que colocar as palavras a cada 30 segundos. Quantas palavras você falou a cada 30 segundos? Para depois ir lá na tabela corrigir. Ah, tá. Para você ter. E eu tenho impressão, não sei assim, mas eu tenho a impressão que não pode exatamente, tipo assim, quando eu falo lápis, borracha, papel, que começa a falar tudo na mesma sequência. Acho que é essas palavras estranhas aí que você falou, né? Será que é Não, isso? pode, não tem problema, você pode falar. Porque eu fiquei Falar, pensando assim. você está usando categorias para falar um determinado. Por exemplo, você usou a categoria cores, categoria material escolar. Eu também fiz isso quando eu fiz isso aqui também. E eu fiquei pensando, vai ver que não pode, aí eles vão me descontar todas as palavras. Por isso que aí eu fiquei mudando. Eu não sei se eu fiz certo na hora de. Olha para você ver como a aplicação dele é difícil, certo? Porque você tem que anotar as palavras que você começou a cada 30 segundos. Eu anotei aqui, mas vamos ver depois se vai dar certo. Então, se você não tiver um bom treino, você não consegue aplicar ele. Porque você tem que estar assim preparado, né? Já assim, tranquila de você olhar o cronômetro e saber na hora que você tem que notar. E ao mesmo tempo, se você conseguir, de repente, fazer só um pauzinho cada vez que a pessoa vai falando, você não precisa nem talvez olhar o que você gravou para você ter uma ideia, né? Porque assim, ó, aqui no teste está assim: 30 segundos, 30 a 60 segundos, 60 a 90 segundos, 90 a 120 segundos, certo? Só que no cronômetro, o cronômetro ele vai direto, você entendeu? Então, ele tem que converter 60 a 90 segundos, o cronômetro vai do 1 minuto ao 1 minuto e 30. Entendeu? Você teria que começar no zero, né? Aí com 60 você marca, com 90 você marca. Você no zero. Aí 0 a 30 segundos. Você consegue saber. Até 1 minuto, você consegue saber. Sim. No cronômetro, certo? Só que depois aqui tá 60 a 90 segundos. 60 a 90 segundos é de 1 minuto a 1 minuto e 30. Uhum. Entendeu? Aí, tá. Agora você vai falar o maior número de palavras que começa com a letra P. Não pode ser pessoas, países, nem cidade. Pessoas é nome, né? Só com P. Só com P. Não pode ser nome de pessoa, nem países, nem cidade. 2 minutos e meio? Agora, não tem minuto. Você vai dizer o maior número possível de palavras. Começa com a letra P. Não, em 2 minutos. 2 minutos. Era um pouquinho só. Eu tô me preparando para poder aplicar. Sinceramente, eu tenho que. Nossa, na hora de aplicar é difícil. Aí, eu vou pôr para gravar. De novo. Como é que eu faço para salvar aqui, será, hein? Não sei. Aqui, ó. Filha, Tá vendo? vaso, flor. Colocar aqui teste. Cláudia. Teste 1. Depois eu vou corrigir. Teste 1, Cláudia. Certo? Então, eu vou fazer esses dois. Aí, outro dia, se vocês quiserem fazer mais algum, aí eu vou gravar de novo. Vou pôr o cronômetro, peraí. Você tem que ter 2 equipamentos aí, tá vendo aí, ó? Já percebi. Porque a gravação garante melhor, né? Você, qualquer perca que você faz depois, você deixou de notar, você ouve de novo, né? E aí, facilita. ó, aqui você tem que colocar o dedinho no gravador de voz e no cronômetro ao mesmo tempo, você entendeu? É verdade. Vou lá já, hein? Já. Pateta, panela, pato,
pinico, papelão, eu estou pensando em palavras em inglês, padrão, pedra, pedregulho, pedrão, pedrinha, portaria, porta, porteira, pavilhão, purê, pomada, polenta, pois é, por, pular, puxar, passear, passeio, passeata, piriri, pinga, pingadeira, pinguela, pinta-silvo, piano, pianista, pianinho, pedreira, perna, perninha, pernuda, puxento, pulinho, prateleira, prato, prata, preto, pretinha, preta, princesa, príncipe, procurar, processar, protelar, procuração, procurador. Acabou. Ah, Tá vendo aqui, ó? Você tem que anotar a primeira palavra que ela fala, a primeira palavra e a última palavra em 30 segundos. Depois, tem que anotar a primeira palavra depois de 30 segundos até a última palavra 60 segundos. Depois a primeira e a última, tá vendo? e depois aí você vai fazer, contar quantos tinha no meio. Teste 2, Cláudia. Tá salvo aqui. Aí o que acontece? Aí você tem que ouvir todas as palavras que você falou e tem que ir lá no livro, certo? Aí eu tenho que ir lá no livro, pegar toda essa explicação aqui para ver se não tem uma palavra que você falou que não pode, que não pode. Você entendeu? Sim. Para depois ir para a correção. Aí desanimei com esse teste. Se for para palavra repetida também não deve poder, né? Se eu repetir, você Não desconta. pode. Ai, gente, esse teste é muito chato. Gente, Mas ó, você viu como é difícil? Você viu como você tem que ficar pensando para poder chegar na resposta? Esse teste é para avaliar o quê? Avaliar a avaliação da linguagem e funções executivas em crianças. Mas você acha que adulto também dá para fazer tudo isso? Sim. Estou na parte 1 do teste ainda, hein? Vai até a Só parte que 4. eu acho assim, né? Dependendo, eu não sei como é que tá as orientações, né? Uma criança, ela falaria muito menos palavras. Lógico. Né? Porque é mais fácil corrigir, né? O vocabulário é mais restrito. Um adulto, uma pessoa que fala muito, né? Pode ter um vocabulário muito maior, né? Então... vamos fazer agora o terceiro, vai, para ver se consigo fazer correção. É assim, ó. Então, a primeira parte do teste, nossa, pior que tem que terminar da aula, gente do céu. Olha o controle inibitório. Vamos fazer? Vamos. Esqueceu da aula. Não, eu vou terminar a aula. Peraí, ó. Vou botar aqui o cronômetro. Aí é assim, ó. Você vai dizer o maior número de palavras que sejam roupas, vestimentas em 2 minutos. Entendeu? Tá ok. Você entendeu? Sim. Aí. Já. Sapato, sapatilha, bota, tênis, saia, vestido, cachecol, camisa, camiseta, chapéu, blusa, blusão, anágua, sutiã, calcinha, cueca, meia, cinta-liga, pullover, terno, gravata,
Short, bermuda, calça, jeans. Camisola, baby doll. Cinto. Meia calça. Máscara. Boina. Peruca. Mini blusa, mini saia. Pronto. Pantalona. Acabou? Ai. Acabou? Acabou. 3. Nossa, que horas são? Pronto, gente. Aí eu já fiz o teste com você, depois eu vou ver se você corrigir, tá? Tá joia. Você viu como é difícil? É? Aí, anotado aqui no meu celular. Aí, ó. Então vai, vou voltar para. Você viu como é que você empaca? Sim, porque é exatamente assim, uma situação. E aí a gente até olha, né, que às vezes, por ser uma situação nova, a gente, né, não tem um planejamento, a gente fica coisas que são básicas, né? E é interessante porque eu falo inglês também, né? E aí vinha a palavra com o nome em inglês. Ai, que legal. Porque tem coisas assim que às vezes tem. Aí eu falava, não, isso não é para inglês. Aí eu tinha que ficar controlando, né? Porque Ixi. como estava faltando o português, né? Aí vinha, mas não era a língua. Às vezes Ai, eu já que tinha legal. falado no português. Aí agora eu Mas é tenho que que fazer, ó, agora eu tenho que listar todas as palavras que você falou ali, depois ver lá no livro o que você falou, por exemplo, jeans parece que não pode, entendeu? Sabe? Aí já falou calça. E aí tem que tirar todas as palavras que você falou que não pode. Olha como é que dá trabalho fazer esse teste, gente. Até pegar a prática, demora, né? Então, aí isso aí também mediu o quê? A velocidade de processamento. A sua velocidade de processamento de falar as palavras mais rápido possível, entendeu? E, no contexto de avaliação neuropsicológica, são encontradas medidas de precisão associadas à velocidade de execução, principalmente quando são demandados processos atencionais, perceptuais visuais e práxicos, como já abordados anteriormente. Mas você viu que no teste tem que tampar o olho? eu estava de olho aberto. Então, mas tudo bem, mas depois a gente só para treinar. Mas quando você Sabe? pegar com a criança, você tem que pôr a máscara, um tapa-olho no olhinho dela, ela não pode olhar, sabe por quê? Porque se ela olhar, ela vai começar a falar palavras que ela está vendo. Sim, foi o que eu fiz aqui. Eu estava na minha sala, comecei a olhar coisas que estavam na sala. É Então, verdade. Eu não. eu esqueci de falar para você que você não Você vai podia. ter que descontar umas palavras aí. Então, mas é só para treinar mesmo, né? Sim, só para ver como é que funciona, né? Mas não pode olhar, tem que ser com o olho fechado, Sim, todos esses testes, sabe? que Então, aí a você velocidade. realmente só Olha exercita o intelectual, conectivo. olha que legal esse cérebro, gente. Fico fascinada Uhum. com essa imagem que eu pego. Parece um ábaco, né? Sim, Assim, mais especificamente, está sendo avaliada a eficiência cognitiva. Então, por exemplo, o que eu fiz com você agora, entendeu? Eu estou avaliando as suas funções executivas, seu planejamento, que tem que ter um planejamento para você falar as palavras, né? Sua eficiência cognitiva, certo? Contudo, em outras tarefas, seja memória, eu estou avaliando a sua memória, a sua linguagem, porque você está falando, seus componentes executivos, você entendeu? A sua resposta em detrimento do tempo de sua realização, você tive tempo, né? Assim, em sim, muitos casos, o tempo investido na execução das tarefas acaba por ser assumido como uma variável qualitativa. Nesses termos, torna-se importante ressaltar a medida qualitativa como possível marcador funcional
do uso do processamento cognitivo em questão. Exemplo disso é o tempo investido para a evocação de itens e provas de memória verbal episódica, em que o número de itens evocados corretamente pode ser o mesmo em pacientes que demandaram diferentes níveis de esforço cognitivo para a realização, e, consequentemente, diferentes níveis de esforço cognitivo para a realização, diferentes tempos de realização da tarefa. Acho que eu repeti ali, né? Transportando esse funcionamento para o contexto de aprendizagem escolar de crianças, pode-se notar maior tendência a prejuízo na aprendizagem daquela criança que leva maior tempo para a realização das atividades em comparação à destreza cognitiva média exigida para o mesmo grupo etário. Por exemplo, esse teste que eu fiz com você, né? Falar palavras que começam com P em 2 minutos. Então, a criança que ela tem uma defasagem ali, tem um prejuízo, né? Ela não vai conseguir falar, entendeu? Ela vai falar algumas palavrinhas, porque não faz parte da memória dela ainda, entendeu? Sim, é isso. Todas essas palavras que você buscou da onde? Da memória de longo prazo. Você entendeu? É realmente a Já experiência. que você olhou, né? Eu esqueci de falar para você que não podia olhar. Não, a Entendeu? do peno não, mas a da primeira lista eu fui falando coisas que estavam aqui perto. Agora a do P não. Tem que buscar na memória, por isso que não pode ver, sabe? Por isso ficar fechado o olho. Então, o que é essa memória de trabalho, certo? A memória de trabalho é um sistema que realiza a retenção temporária e manipulação de informações da mente. Esse sistema é composto por 4 componentes fluidos, certo? A alça fonológica, tudo isso faz parte de onde? Das funções executivas. Tá? Memória de trabalho, controle inibitório, tá? Habilidades cognitivas, entendeu? Processamento de velocidade. Então, tudo isso faz parte do quê? Das funções executivas. Agora, a gente está desmembrando, entendeu? Cada um. Então, a memória de trabalho, gente, olha, ela tem a ver com a alça fonológica, com o esboço visoespacial, com o executivo central e buffer episódico, que eu vou explicar cada um. Certo? A alça fonológica é o componente responsável por manter informações auditivas e verbais em traços de memória em curtos períodos, acho que é curtos ali. Eu vou arrumar, depois, ó, fica errado, sabe? Eu esqueço onde está errado. Eu perdi. Cadê? Curtos, né? Cursos, viu? Curtos. Então, no slide anterior também tinha, acho que não foi central, acho que estava faltando uma letra. Cadê? Olha lá, executivo, acho que é central, né? Às vezes eu estou digitando, né, rapidinho, acaba não vendo. Ó, são executivas, né? Eu tenho o executivo central, certo? Esse executivo central, que está aqui no meu córtex pré-frontal, tem a ver com o quê? Com as funções executivas e com a atenção. As funções executivas e a atenção, elas vão mandar tudo isso aqui para o meu executivo central. E esse executivo central vai desmembrar, mandar uma informação para a alça fonolatória, a outra informação vai mandar para o buffer episódico, e a outra informação vai mandar para a alça visoespacial. A alça fonoarticulatória é a linguagem, memória lexical e fonológica. Como a gente aprende a falar, porque quando a gente fala, né, a gente não fala certinho as frases, né? A gente coloca o verbo primeiro, substantivo depois, sabe? Um exemplo, né? Então, buffer episódico, memória episódica, e alça visoespacial, memória semântica visual, que tem a ver com que essa parte de baixo tem a ver com o sistema de longo prazo. Está no córtex pré-frontal. Então, essa alça permite que as informações sejam ensaiadas de forma subvocal, recapitulação articulatória, para fins de manutenção e registro das informações verbais em traços de memória em curtos períodos de tempo. Então, a memória de trabalho, tem o executivo, aqui é um outro desenho, você viu? Mesma coisa. Tá? Tem o executivo central, mandar informações para a alça fonológica, né, que é ouvir, né? Informações para o buffer episódico e para o esboço visoespacial, que está lá no lobo occipital. Certo?
ainda está fortemente envolvido em transtornos de aprendizagem relacionados à linguagem, já que está envolvido na aquisição de vocabulário e nas representações lexicais. Então, assim, quando essa alça fonológica não funciona direito, você tem um problema de dislexia, descalculia ou disgrafia, tá? Então, memória de trabalho, alça fonológica, né? Eu tenho armazenamento fonológico, a apresentação auditiva da palavra e a apresentação visual da palavra, certo? Isso aí vai ficar onde? No meu armazenamento fonológico. Essa alça permite que as informações sejam ensaiadas de forma subvocal, articulação articulatória, de manutenção e registros das O informações som tá verbais. falhando, Esse Rose. que O som tá falhando. Sua voz fica eu sumindo. Bruno, baixa aí. Ah, sim. Às vezes ela vai Meu dando um filho está com o picotinho. rádio ligado ali também. A Então, voz vai sumindo, esse vai componente falhando. é apontado como importante para a manutenção do controle mental estratégico em função do papel de manter informações em mente para os objetivos alcançados. De novo, eu tenho o executivo central, certo? Nas funções executivas, ela é dividida. As funções executivas têm de um lado a atenção executiva, do outro lado a atenção. Funções executivas da atenção, né? Que manda tudo para onde? Para o meu executivo central. Nesse executivo central, vai desmembrar. Uma parte vai para a alça fornoarticulatória, outra parte vai para o buffer episódico, outra parte vai para a alça visoespacial. Aí eu tenho a linguagem, memória lexical e memória fonológica, eu tenho a memória episódica e a memória semântica visual, que faz parte do quê? Sistema de longo prazo. Explicando cada um, certo? Então, o executivo central, ele é responsável pelo processamento cognitivo das informações e pela capacidade de atenção e não possui especificidade para tipos de estímulos. Eu tenho lá, no meu executivo central, eu tenho a alça fonológica, que organiza-se de forma temporal e sequencial, codificando informações fonéticas, mantendo-as por curto período e reciclando-as. Porque é tudo muito rápido no nosso cérebro, né, gente? Eu tenho o esboço visoespacial, codifica os conteúdos visuais e espaciais e possui dois modos de... Eu errei aqui também, ó. De reverberização. Tudo isso acontece ao mesmo tempo no cérebro, tá vendo? Movimento implícito dos olhos e reverberação baseada na atenção. Depois eu tenho o buffer episódico, que é responsável pelo armazenamento temporário das informações contidas e o código multimodal de agrupar informações provindas da alça fonológica do esboço visoespacial. E, quando eu falo de alça fonológica, a alça fonológica organiza-se de forma temporal e sequencial, codificando informações fonéticas, tá? Mantendo-as por curto período, reciclando-as por meio subcomponente, a alça articulatória, executada pelo córtex pré-motor, suplementar e área de bloqueio. É por meio da alça articulatória que há reverberação dos estímulos fonológicos, permitindo que não se perca tão facilmente, mantendo-os mais tempo na memória profissional. Tudo isso aqui, quando a criança tem uma possível dislexia, ela não consegue fazer esse planejamento aqui no cérebro, tá? Quando eu falo do esboço visoespacial, o esboço visoespacial codifica os conteúdos visuais, aí a parte visual da imagem, tá? Espaciais e possui dois modos de reverberação: movimento implícito dos olhos e reverberação baseada na atenção. As estruturas críticas envolvidas nesse subsistema são os lóbulos pré-frontal e inferior direito, que é desse lado aqui, certo? E o occipital anterior, que é aqui atrás, e o parietal, que fica dentro do cérebro no meio, sabe? Posterior direito, enquanto para a reverberização, a principal estrutura do córtex pré-motor, que age integrando com os lobos já descritos. O esboço visoespacial tem o papel de reter temporariamente informações visuais, tem a ver com a figura, com a imagem, as espaciais e sinestésicas, de forma unificada, para que possam ser, então, utilizadas e integradas. Esse sistema está menos envolvido com componentes linguísticos, porém está envolvido com componentes visoespaciais das habilidades de leitura e escrita. É onde eu vejo a palavra, sabe?
Eu vejo a palavra, eu vejo a imagem da palavra, a letra da palavra. O episódico é um sistema de capacidade limitada, responsável pelo armazenamento temporário de informações contidas em um código multimodal, capaz de agrupar as informações provindas dos sistemas subsidiários da memória de longo prazo, com a memória operacional, tendo papel fundamental no processo de lembrança, e trazendo as memórias de longo prazo para o de curto prazo, a fim de que possam ser manipuladas. Este entendimento é importante, pois quando se trata de memória operacional, precisamos ter entendimento que se faz necessário treino tanto visual, auditivo e integrador, de modo a manipular as informações provindas de diferentes regiões cerebrais. Então, no buffer episódico, onde a gente tem essa articulação da memória de curto prazo com a memória de longo prazo, onde tem as lembranças. Se qualquer defeito no buffer episódico, você não consegue lembrar do seu passado, sabe? De coisas do seu passado. Então, é o componente que ocupa o armazenamento de informações episódicas, tá? Na memória de trabalho. Ele reúne informações das diferentes alças da memória operacional, sistemas mnemônicos de longo prazo e fontes do sistema neuropsicológico e busca sintetizar em um episódio único com sentido integrado. Então, é uma criança que esquece, que aprende, esquece, ela tem algum problema nessa parte do buffer episódico. No outro slide episódio também estava com errinho, se você quiser consertar. Aonde que está? Lá no final, não, esse aí, ó. Pus um S aqui, ó, nem vi. Eu li e nem vi. Pode ser considerado uma parte do modelo da memória operacional estreitamente relacionado às funções executivas, sendo inclusive admitido como um dos componentes consensuais entre modelos atuais. O executivo central é responsável pelo controle da atenção, pela realização de duplas tarefas, pela mudança de estratégias de evocação ou pela geração de respostas, pela manipulação de informações da mente também. Nossa, nosso cérebro tem muita coisa, né? Como o cérebro lê? O cérebro, ele vai ler através da rota lexical, sabe? Reconhecimento de palavras, e rota fonológica, que é decodificação. Mecanismos atencionais associados à leitura. A alça fonológica, né, e memória operacional auditiva, capacidade de resgatar informações auditivas. Eu falei lá, toda aquela parte, não falei? Agora, por exemplo, no cérebro, né, quando eu tenho lá a parte fonológica, eu ouço a palavra Juca, certo? Aí eu consigo saber como escreve Juca. E aí eu consigo imaginar a imagem do Juca, entendeu? Então, nosso cérebro ele tem que fazer o quê? Tem que ouvir, ele tem que imaginar a escrita da palavra Juca. Quando a gente aprende a escrever, a gente já consegue imaginar a escrita. Quando a criança ainda não escreve, porque ela não consegue ainda passar essa informação para o cérebro, entendeu? Que você ouve, o que você ouve, você consegue também imaginar a escrita. E depois você consegue imaginar a imagem, que é o Juca. Então, por exemplo, você ouve a palavra casa, certo? Você sabe como é que escreve casa, e depois você imagina a palavra casa. Então, nosso cérebro, ele passa por tudo isso em questões de mínimos segundos, certo? Em questões de segundos, assim, ó, muito rápido. Essa rota lexical é o quê? O reconhecimento das palavras, não é? Então, mesmo se as palavras, se as letras estiverem trocadas, eu consigo ler. Quem lê para mim? Consegue ler isso? Vou ler, peraí. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nessa linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Viu? Uma criança com possível dislexia não consegue ler, sim. Porque a rota lexical dela, ela não consegue reconhecer palavras diferentes, entendeu? Olha para você ver, gente. Isso aqui está uma bagunça. Esse texto está tudo bagunçado. E a gente muito interessante, né? A mente. Saber o que está escrito.
Isso faz parte da rota lexical, da leitura global. A gente lê globalmente, entendeu? Depois que você aprende. Por isso, gente, que eu Rosimeire, para ensinar a criança especial, criança, né, atípica, tem que ser o global. Entendeu? Tem que começar a ler, primeiro ensinar as palavras, para depois ensinar o texto, entendeu? Então, aqui no caso, está falando global referente ao texto, mas eu gosto primeiro de ensinar a palavra para a criança, depois da palavra ensinar a frase, da frase para o texto. Porque para a criança é muito difícil ela ler um texto, a criança que atípica, né, também. É muito difícil ela começar a aprender a ler do texto para a palavra, entendeu? Gente, é incrível isso aqui, né? E que essa rota fonológica, né? Então, eu tenho processamento fonológico, aonde eu tenho a área de Broca e a área de Wernicke, né? Que eu vou falar, certo? Nessa área de Broca, eu tenho o quê? Processamento fonológico. Eu sei como é que escreve gato, como é que, né? Eu ouço a palavra gato, eu já consigo saber como é que escreve gato. Eu consigo saber que gato é o gato, que é o significado da palavra. E eu consigo identificar as letras da palavra também, gato. Então, eu tenho que primeiro ouvir, entender o significado e depois identificar. Agora, uma pessoa que fala duas línguas, assim, igual você, né, o inglês, então, para eu conseguir saber que gato é cat, em inglês, eu também tive que aprender. Na minha alça fonológica, tem que estar decifrado o significado de cat, que cat é gato. Só que, por exemplo, é tão difícil, para mim é tão difícil o inglês, né? Então, aí, voltando lá para o contorno inibitório, certo? Que eu acho que está faltando, né? A gente falou sobre flexibilidade cognitiva, funções executivas, o buffer episódico, a alça fonológica, agora chegou no contorno inibitório, que é a habilidade ativa de inibir a expressão comportamental ou o nível de manifestação cognitiva, refletindo assim habilidades de controle na especificidade de diferentes processos. O controle inibitório cognitivo e mental busca exercer controle, a restrição da abrangência da expressão do foco, de atenção do direcionamento e na manifestações dos pensamentos, na intensidade de expressões e emoções. Relacionado diretamente ao componente cognitivo de inibição. E controle de interferência se caracteriza pelo uso da atenção de forma voluntária. Não, aí do controle inibitório, né, eu acho que eu dei esse slide, acho que tô achando que ele é mais para frente. Depois ele fala, não. Aí depois ele falou sobre o controle de interferência, que está aqui no livro também, ó. Estou pegando um pouquinho desse livro, sabe? Aí o livro, ele pega toda a parte, né? Aí ele começa a falar desse controle de interferências, velocidade de processamento, depois ele vai, né? Falsa fonológica, do viso espacial, que a gente já viu, bufo episódico, que a gente já viu, executivo central, a gente já viu, né? Depois a gente vai ver essa parte do controle das interferências, que é relacionado diretamente ao componente cognitivo da inibição. O controle de interferência se caracteriza pelo uso da atenção de forma voluntária. O controle de interferência está relacionado com a capacidade de inibição de pensamentos ou memórias durante o curso do processamento raciocínio, que é a inibição cognitiva. E também no controle de interferências ou estímulos ambientais competitivos, são os distratores, características da atenção seletiva e concentrada. Então, assim, gente, tem criança que ela não consegue fazer nada se tiver um distrator, entendeu? Se tiver barulho, vamos supor, tem um monte de criança, está na sala de aula, e tem um monte de criança conversando. Aí, a atenção dela, ela não consegue ter essa atenção para fazer o que ela precisa de fazer. São os distratores, entendeu? Então, só, por exemplo, eu consigo fazer coisas com controle dessa interferência. Eu consigo, por exemplo, montar uma aula assistindo filme, né? Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que tem criança que não consegue, você entendeu? Se tiver qualquer distrator, principalmente crianças autistas, disléxicos também, ela não consegue ter essa capacidade de atenção seletiva e concentrada. Ela tem que estar num ambiente bem calmo, tranquilo, para estar fazendo as coisas, entende? Essa habilidade está associada ao controle de atenção seletiva, inibição cognitiva ou inibição da atenção direcionada a objetivos ou ainda atenção executiva. Porque aí teria que teria que montar uma aula falando sobre os tipos de atenção, né? A gente tem a atenção seletiva, né? Tem vários tipos de atenção.
atenção executiva, que aí tem que estudar cada uma ela como que é, tá? As dificuldades no controle de interferências cognitivas podem comprometer a capacidade de manter-se concentrado em um único objeto, algo que é o objeto. Então, por exemplo, criança com TDAH, né, ela vai ter muita dificuldade de ter essa atenção em relação ao objeto, por quê? Porque ela tem um déficit ali na memória dela, né? Sem dispersar com representações internas e divergentes, como pensamentos e demais representações de memórias não essenciais para a realização do objetivo ao proposto. Por exemplo, o teste de trilhas, né? O teste de cancelamento. Então, a criança não consegue fazer o teste, um controle de alguma interferência. Por isso que na hora do teste da criança, a gente tem que ficar bem quietinho, sabe? Deixar a criança se concentrar. Ana já chegou com eles? Outro exemplo de falha de controle de interferência seria o conhecido fenômeno de perder-se nos próprios pensamentos, ou seja, deixar-se levar por pensamentos, memórias e demais representações internas que comprometem, assim, a execução em situação-alvo. Já viu aquelas pessoas que ficam pensando, parada assim? Se desliga do mundo, sabe? É esse problema. O automonitoramento será relacionado à habilidade de avaliação, consiste dos processos mentais cognitivos e emocionais. Agora é outro assunto, gente, é que eu esqueço que mudaria a tela. Agora está falando do automonitoramento, certo? Que está aqui no livro. Então, o que você quer? O automonitoramento será relacionado à habilidade de avaliação, que consiste dos processos mentais, cognitivos e emocionais, e comportamentais, direcionados para alcançar um objetivo demandado, assim, habilidades metacognitivas e controle da atenção. Ele envolve a busca assertiva de planejamento cognitivo. A partir... Por que você vai pegar esse daí? A partir de feedbacks ambientais secundários ao efeito da própria intervenção comportamental. O automonitoramento pode ser considerado a capacidade de controle da expressão do comportamento a partir de pistas contextuais, ajustada do ponto de vista de expectativas sociais individuais. Essa habilidade pode ser manifestada exclusivamente em termos cognitivos, a partir da análise da atividade mental, durante o curso de pensamentos, ou processos cognitivos ou ideias, ou mesmo da própria incerteza sobre determinada informação. Acho que está acabando já, gente. Ó, já é o último. Tá? Então, funções executivas relacionadas a habilidades para diferenciar processos de pensamento, imaginar consequências futuras e objetivos, trabalhar em direção a objetivos concretos, por meio de estratégia e vários outros aspectos cognitivos do pensamento consciencioso. Por meio das funções executivas, a produção de uma meta de movimento cria um planejamento motor. Tá? E a Torre de Hanoi e a Torre de Londres são jogos de planejamento cognitivo em que o participante deve deslocar os discos ou bolas, né, tamanho diferentes, em vários pinos. Esses jogos indicam resultados obtidos nas Torres de Hanoi e Torre de Londres, resultam em um nível mais alto de funções executivas e níveis mais altos de planejamento motor. São dois testes, o planejamento motor e também as funções executivas. Aí eu ia colocar aqui os livros de referência, sabe, sobre as funções executivas, então não deu tempo de eu terminar. Então, é isso aí, gente. A aula de hoje foi falando um pouco sobre as funções executivas, né? Aí, só ficou vocês, né, no curso, mais interessados em ter aula, e a gente vai prosseguindo nós mesmo, né, gente? Tá bom, Cláudia e Osméria? Tá joia. Mas Quem e se os que outros saiu? pessoal, tudo que está no grupo, eles continuam? Porque A no grupo tem Eurica 14. desistiu no meio do caminho, está com medo da pandemia. Então, mas esse pessoal, no grupo tem 14 pessoas. Mas nem todos estão fazendo o curso mais. Então, mas você deveria tirar, né? Porque eles começam a pegar o material sem estar, não sei, É. acertando contigo. É injusto, né? Trabalho que dá. Aí, gente, eu vou tirar, assim, a Eurica eu vou ter que tirar. E aí tem umas meninas lá que estavam me ajudando no projeto, mas também não está ajudando mais. Só quem está ajudando só é a Eliana Xavier. Uhum.
Aí também fica chato eu tirar outra menina, então nem não fica chato tirar, nem tiro, né? E a Margarida, a Deusa, ela não é daqui, sabe? E ela participava de todas as aulas, menina. Parou de participar, mas depois eu mando para ela o link do vídeo para ela assistir. E ela é uma belezinha, sabe? E Aham. vocês veem se vocês querem ter aula presencial lá ou se prefere continuar online. Eu acho que alguma aula presencial é interessante no sentido assim da gente trocar ideias, né? Que Sim, aí a gente de repente olha uma coisa, um pergunta, outro fala, né? E às vezes aqui só pelo online a gente acaba ficando todo mundo quieto, às vezes não comenta muito. é. Aí eu acho que a Então, gente pode marcar sábado. né? Sábado Então, deixa eu parar de gravar aqui. Aí ela pode ver. Como é que eu então parar de talvez, gravar? principalmente assim, sabe, talvez assim desses testes, né? Que a gente possa olhar mais de perto, talvez